Neste vídeo vamos explorar o comando join, aquele comando que faz a junção de duas ou mais tabelas. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo a gente vai fazer então exemplos do comando join. Vamos utilizar o inner join, o left join, o right join e por fim a gente vai juntar os dois com o comando union. Se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. Eu já deixei preparado aqui um ambiente de teste, onde a gente tem três tabelas, mas a gente vai utilizar apenas duas, tá? Deixa eu explicar um pouco então estas duas tabelas. A primeira tabela é a tabela de professores. Inclusive hoje é dia 15 de outubro, então feliz dia dos professores a todos os professores, que todos eles tenham bastante prosperidade no seu trabalho e na sua vida. Parabéns aos professores. A gente tem aqui então 6 professores e cada professor tem aqui uma coluna, né, com uma chave estrangeira. Então cada professor está relacionado, está ligado com algum nível de ensino, certo? Então, por exemplo, a professora Helena está relacionada com o nível de ensino 1. Significa então que a gente tem uma outra tabela que eu chamei aqui de nível ensinos, no plural, e esta tabela tem um nível de ensino com a chave primária 1. Significa então que a Helena é do nível de ensino fundamental. Este é o elo de ligação entre as duas tabelas. Então a chave estrangeira que a gente tem aqui na tabela professores tem que ser igual à chave primária que tem na tabela nível ensinos. Então aqui de propósito eu deixei um professor que não tem nenhuma relação com nenhum nível de ensino, tá? No caso aqui o último professor, o professor fictício aqui, o Gustavo, ele não tem nenhuma ligação com a tabela nível ensinos, beleza? E também de propósito, eu coloquei o nível de ensino 4 aqui, que não tem nenhuma relação com nenhum professor, ou seja, nenhum dos professores está no nível de ensino superior. Vamos comparar aqui na tabela professores. Se você observar, eu tenho apenas aqui o nível de ensino 1, 3, 2, apenas. Tem o 0 aqui, mas o 0 não é nenhuma chave, tá? Então apenas o nível 1, 2 e 3 tem relação com a tabela nível ensinos, certo? Então, como que a gente junta estas informações das duas tabelas? Então eu só vou abrir uma nova aba aqui para a gente fazer este select. Então eu vou duplicar a aba aqui, vou clicar em SQL, a gente vai fazer um select então, né? Esta crase aqui a gente pode apagar, tá? E aqui a gente coloca as duas tabelas separadas por vírgula. Então é professores. Então eu coloquei assim, professores, vírgula, nível ensinos. Por enquanto esse where aqui a gente vai tirar, tá? Vou executar, primeiro eu vou copiar, né? Eu sempre gosto de copiar. Vou executar esse select e olha o que ele mostra pra gente. Ele junta a primeira professora com todos os níveis de ensino. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer colocar a exibição da Helena, né? E do lado da Helena a gente quer apenas o nível de ensino ao qual ela está relacionada, né? Ao qual ela está ligada. Então, a Helena, se a gente olhar aqui, a Helena, ela é do nível ensino 1. E o nível de ensino 1 é o ensino fundamental. Então a gente só quer mostrar Helena e o nível de ensino que ela está relacionada, que é o nível fundamental, né? Ensino fundamental. Para fazer isso, de um jeito bem simples, a gente pode colocar esta ligação utilizando o where, tá? Antes de fazer o exemplo do join, que eu deixei aqui no meu roteiro, a gente vai fazer essa ligação sem o join, tá? Também dá para fazer. Então a gente colocaria assim, where, daí o nome da primeira tabela, deixa eu pegar aqui, no caso a primeira tabela é a tabela professores, ponto, nível ensino FK, tem que ser igual, daí eu coloco a segunda tabela, nesse caso aqui que é nível ensinos, ponto ID. Então eu fiz manualmente esta ligação, esse filtro, né? A gente colocou o where e esse where agora vai filtrar aqueles resultados que vieram gigantescos lá. Deixa eu rodar de novo aqui. Deixa eu copiar. E só para nós ter os dois exemplos, tá? Se eu rodar assim, ele vai relacionar a Helena com todos os níveis, o Marcelo com todos os níveis e assim por diante. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer relacionar somente com o nível que ele tem a relação mesmo.
Então eu coloquei aquele where e agora ele vai filtrar. Olha que bacana. Então ele colocou a Helena e o nível de ensino dela, beleza? Eu acho aqui que tem muita informação para esse nosso exemplo, então em vez de colocar select asterisco, eu vou dar uma otimizada aqui. Em vez de asterisco eu vou colocar nome, só vou colocar a coluna que eu quero verificar aqui, que é nome professor, vírgula, e a outra coluna é a descrição. Deixa eu só confirmar aqui. Eu quero essa coluna aqui, né? Nome professor, e quero também a coluna descrição, né? Descrição. Então tá, então não vai ter aquele asterisco, então o resultado, né, vai ficar mais limpo na tela. Olha que bacana. Então, Helena, ensino fundamental. João, fundamental. Eduardo, médio. Marcelo, técnico. E Elias, técnico. Beleza? Então, para a gente confirmar aqui, nesse caso eu tenho 2 professores no fundamental e 2 professores no técnico, né? Se eu olhar para cá, eu verifico aqui, ó, 2 professores no fundamental, que é esse um aqui e esse outro um aqui. 2 professores no nível 3, que é o técnico, né? Vamos conferir aqui. 3 é o nível técnico, né? Tá aqui o 3. E temos um professor apenas no nível 2, que é o ensino médio, certo? Então esse aqui é um jeito de juntar as informações de 2 tabelas sem utilizar o join, tá? Vou fazer então o uso do join. Então vamos fazer o exemplo aqui. Deixa eu anotar esse aqui, que foi o primeiro que a gente fez. Deixa eu deixar anotado aqui, tá? Então este aqui é um jeito de juntar sem utilizar o join, tá? Esse aqui é o nosso primeiro jeito. Agora eu vou fazer então com o uso do join. Para utilizar o join é muito simples. Basta você colocar naquela vírgula que está separando as 2 tabelas, você vai colocar o inner join, ou o left join, ou o right join. Então eu vou tirar a vírgula e vou colocar aqui inner join. Então é simples assim. No lugar da vírgula, coloca o join que você deseja. E no lugar do where, você coloca on. Esse on aqui é o elo de ligação entre as 2 tabelas, beleza? Então eu vou executar esse aqui e a gente vai verificar que deu o mesmo resultado. Então significa que dá para fazer a mesma coisa de 2 jeitos diferentes? Não necessariamente, né? Eu não considero que isso são 2 resultados iguais, porque no primeiro caso a gente utilizou o where, e nesse caso a gente não está utilizando o where. Esse segundo caso é o jeito mais correto de fazer, porque a gente está economizando o where, que é uma cláusula que demora mais para ser processada e que serve para fazer filtros, né? E não estabelecer ligações entre 2 tabelas como a gente quer. Então, de fato, o resultado é igual, mas a maneira como o banco de dados processa não é. Então eu vou deixar aqui os 2 exemplos. Deixa eu copiar esse aqui que eu não copiei. Beleza. Então a gente consegue mostrar os mesmos dados utilizando esses 2 selects aqui, certo? Um sem utilizar o join e o outro utilizando o inner join no caso. Mas nesse caso, se você olhar para esse resultado, você percebe que, bom, ele só trouxe os professores que têm um nível de ensino. E também só trouxe os níveis de ensino que tem professor. Então a gente tem mais 2 situações que a gente vai precisar explorar um pouco mais, que é no caso do right join e do left join. Então vamos supor que eu quisesse mostrar todos os professores, mesmo que o professor não tenha um nível de ensino associado a ele. Eu tenho que priorizar a tabela de professores. Como que a gente pode fazer isso? Trocando aqui, deixa eu copiar de novo, trocando aqui o inner join, nesse caso pelo left join, né? Pela tabela da esquerda. Né? O que significa o left join? Se eu tirar o inner daqui e colocar assim, ó, left, o que eu estou dizendo? Eu estou priorizando a tabela da esquerda, né? Porque quando eu escrevo left, a palavra left, a esquerda da palavra left, né? Pro lado esquerdo, né? Tem o quê? Tem a tabela professores. Então eu estou priorizando a tabela que está à esquerda, que nesse caso é a tabela professores. Então eu posso copiar aqui e posso executar. Olha o que apareceu agora. Mesmo que o Gustavo não tenha um nível de ensino associado a ele, o Gustavo está aparecendo. Por quê? Porque eu priorizei a tabela de professores. É isso mesmo. Deixa eu colocar o exemplo aqui. Então agora a gente utilizou o left, certo? Esse aqui é o único jeito de fazer, só tem como fazer com o left. O left aqui seria o jeito mais correto, porque o correto seria primeiro a gente colocar a tabela de professores, depois a tabela nível de ensinos. Mas eu consigo fazer esse mesmo resultado
também utilizando o Right Join. Deixa eu fazer esse mesmo resultado. Eu até vou deixar aberta essa aba aqui, vou duplicar ela. E agora eu vou fazer o mesmo resultado, só que em vez de Left Join, vamos utilizar o direita, né? O Right Join, só isso. E aí a gente vai trocar a posição das tabelas. Basta eu tirar a tabela professores daqui e colocar para o lado de cá. E tirar a tabela nível de ensinos daqui e colocar aqui, beleza? Esse aqui não é o jeito correto, tá? Por que eu estou só mostrando? Porque pode aparecer numa consulta que alguém fez na pressa ou em consultas de concurso público. Eu já vi cada coisa em questões de concurso público. Os caras inventam várias coisas para confundir a cabeça do candidato. Então aqui eu estou só exemplificando que eu consigo mostrar os dois resultados iguais. Ó, se você trocar as abas aqui, são dois resultados iguais. E num deles a gente está utilizando o Left Join e no outro está utilizando o Right Join. De novo, o correto seria utilizar o Left Join, tá? Mas eu vou deixar esses dois exemplos aqui para a gente ter nos nossos registros de estudo, beleza? Beleza. Então eu posso mostrar usando o Left ou eu posso mostrar utilizando o Right, certo? Deixa eu colocar tudo numa linha só. Beleza, então esses dois aqui, apesar de serem completamente trocados ali, né, mostram o mesmo resultado. Agora vamos para o outro caso, onde eu quero priorizar os níveis de ensino. Como que eu posso priorizar os níveis de ensino? Porque se você olhar, não está aparecendo aqui ó, o ensino superior. Vamos fazer esse exemplo então. Deixa eu criar mais uma aba aqui. E deixa eu copiar para ganhar tempo aqui. Então select isso. E agora eu quero colocar, deixa eu colocar professores, que eu acho que é o mais correto primeiro, tá? E aqui nível ensino. Por que sempre eu coloco primeiro a tabela de professores? Porque ela é a tabela que tem a chave estrangeira. Bem assim que é o padrão que a gente costuma utilizar profissionalmente. Então, primeiro a tabela que tem a chave estrangeira. E agora eu vou colocar aqui Left Join. Como assim Left Join? Quer dizer, desculpa, aqui vai ficar o Right Join. Right Join. Pronto, já está pronto. Agora a gente vai executar e vai visualizar que não vão vir todos os professores, mas vão vir todos os níveis de ensino. Olha que bacana. Ensino superior. Então esse aqui é o jeito de fazer priorizando. Vou colocar aqui priorizando nível ensino, e aqui em cima seria priorizando professor. Beleza? Deixa eu colocar tudo numa linha só para não ocupar espaço. Beleza. E eu também posso fazer a priorização do nível de ensino utilizando o left, que também não é o correto, né? Mas deixa eu fazer o exemplo aqui. Então esse aqui vai ficar igual, só que eu quero usar o left. Daí sim eu troco este, coloco aqui e tiro professores daqui e coloco aqui. Então esse aqui vai dar o mesmo resultado, vai priorizar o nível de ensino. Ó, o nível de ensino veio, né? Mas eu não considero que esse aqui seria uma solução para esse tipo de exercício aqui, né? Mas, de novo, eu estou mostrando dois jeitos, todos eles, só porque pode aparecer aí em alguma consulta feita às pressas, beleza? Então a gente fez os três casos, mostrou primeiro com o Inner Join, só aqueles que têm correspondência, ou seja, somente os professores que tinham algum nível relacionado apareceram, e somente os níveis de ensino que tinham professores apareceram. Alguns níveis de ensino apareceram mais de uma vez porque tinha mais de um professor relacionado, não tem problema. Aí a gente fez o segundo caso, que é priorizando os professores. Por fim, a gente fez o último caso, que é priorizando os níveis de ensino. O último caso seria mostrar tudo das duas tabelas. Então a gente pode fazer isso de várias formas. Aqui eu vou fazer só com o comando union. Então eu vou pegar este primeiro que a gente já fez. Aqui eu vou colocar então o que a gente vai fazer. Priorizar as duas. Então aqui a gente vai priorizar as duas tabelas. Basta a gente fazer este select e também este select. E entre os dois select a gente coloca union. Simples assim. São dois selects que a gente vai juntar. E agora eu posso clicar nesse aqui e executar. Olha que bacana.
Ele mostrou então, mesmo que o Gustavo não tenha um nível de ensino, o Gustavo apareceu, e mesmo que o nível ensino superior não tenha professor, o nível de ensino superior também apareceu. Então esse aqui seria o quarto e último caso, onde a gente prioriza as duas tabelas, né? Mesmo que elas não tenham ligação, os dois resultados vão aparecer completos, né? Ou seja, todas as colunas da primeira tabela e todas as colunas da segunda tabela. Beleza? Então esses foram os nossos exemplos de comandos join para juntar tabelas. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários desse vídeo que a gente constrói outros exemplos para ajudar você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!